Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E hoje temos aqui um amigo, um convidado, que está diretamente de Cupertino, na Califórnia. Tasso Veloso, bem-vindo novamente. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre os lançamentos da Apple, novos iPhones, novo Apple Watch e algumas outras coisinhas não tão relevantes assim. A gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular para 11 minutos e 40 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Pedro Martinelli, ele tem 30 anos e é analista de sistemas. Olá, Tecnocasters! Atualmente tem uma empresa de acessórios de motos, um hobby que virou trabalho. Sou de Piracicaba, São Paulo, vizinho Olha de aí. Americana. É nóis, Mobilon. Fala merenda também, né? Conheci o Tecnocast há alguns dias e estou consumindo os podcasts de modo aleatório enquanto trabalho. Confesso que isso é melhor do que ouvir música. Como atualmente trabalho em uma sala sozinho, ouvindo os Tecnocasts, tenho a sensação de estar próximo de outras pessoas legais, inteligentes e que em quase tudo as ideias batem com as minhas. Olha aí, obrigado. Podcast é isso. Sim, mas achei curioso que ele ouve enquanto trabalha, porque, tipo, eu não consigo. Mas, cara, depende do trabalho, assim. Na época que eu trabalhava com arte final, ou com edição de foto digital, eu lembro que eu ficava ouvindo coisas editando no Photoshop, assim. Como é uma atividade que você não precisa ficar raciocinando, é mais ali, sei lá, vira automático, né? Aí dá certo, depende do que ele faz. Bom, vamos continuar aqui. Estou ouvindo agora o episódio 66, A Tecnologia Vai Ficar Invisível, e achei interessante o conteúdo dele. Em minha opinião, o que ainda impede a perfeição, entre aspas, se podemos dizer assim, do sistema de inteligência artificial é que ele pode tomar decisões erradas por algum mal entendido. Por exemplo, se alguém lhe diz algo e você não entende, naturalmente você leva em consideração o contexto da conversa, ambiente, personalidade, etc., para decifrar o que foi dito. Se eu estiver em um restaurante e pedir um suco e o garçom disser, quer de abacaxi? Mesmo que a dicção dele for ruim, eu nunca pensaria que ele poderia ter dito, quer abaixar aqui? Até porque seria meio estranho, né? Mas já a inteligência artificial, por hora, poderia fazer essa confusão, já que não tem conhecimento do contexto. Eu tenho dicção às vezes difícil de ser compreendida, principalmente quando tenho pressa ao falar algo. Acredito que essa parte mais pessoal, onde se considera entonação, personalidade e até emoções que a pessoa possa estar sentindo, vai ser um obstáculo enorme para a perfeição da inteligência artificial. Grande abraço, parabéns pelo excelente trabalho, vocês são fodas. Valeu. Foda com PH ainda, ó. Cara, mas é bem isso. Eu cheguei a falar no programa, né, uns exemplos também. Tipo, de você estar em outra sala e a pessoa fala alguma coisa e você entende que é com você porque você entende o contexto, né? Alguma coisa que ela tá perguntando e tal. Ou, por exemplo, tem algumas pessoas com você fala uma coisa, uma dessas pessoas já sabe que não é com ela porque nada a ver aquele assunto comigo, sabe? Com certeza ela tá falando com aquele outro cara. É bem isso. Aí hoje ela é muito linha de comando do Linux, né? Você tem que chegar ali e dar o comando exato, do jeito certo, senão ela não entende, ela não é boa em interpretar ainda. Acho que falta muito isso ainda. Ela também não sabe quando você tá falando com ela, então por isso que toda vez, como já um ouvinte já reclamou, a gente tem que falar para o assistente pessoal entender, senão ele não vai ser ativado. Sim. Enquanto eu estou falando, vários assistentes de voz foram ativados. Não, sabe por quê? Porque eu vou falar agora, corra, coloca um pi toda vez que o Riga falou isso. Pronto, resolvido. Poxa. Censurado. Próximo comentário aqui, Eduardo Silveira, ele comentou no post do Tecnocast, ele diz o seguinte, eu jamais, e abre parênteses, eu acho que nunca me arrependerei de dizer isso, comprarei um desses aparelhos top de linha no valor que eles pedem. Eu acho muito caro pelo benefício que oferece. Por mais que exista um grande poder de processamento e periféricos fantásticos, eu creio que para o meu uso não vale a pena. Por isso eu acabo ficando nas linhas meio termo. Eu curti o Nexus e agora estou gostando da série Moto G como ótimas opções de custo-benefício para o que eu preciso. Eu creio que a escolha do smartphone é uma questão pessoal,
mas que tem alguns aparelhos que não valem o que pedem. Ah, se tem. A questão de valer algo ou não, tudo depende da pessoa. Inclusive, teve um comentário polêmico nesse Tecnocast, lá na área de comentários, de a questão de, por exemplo, as pessoas comprarem um celular de 4 mil reais, 5 mil reais, e, pra que as pessoas compram isso se isso é foda? Porque elas vão usar só redes sociais, Facebook, WhatsApp, e qualquer Galaxy J e Moto G4 faria isso. Mas na real, assim, se a pessoa viu o valor... E ela comprou o Galaxy S8 pra usar o WhatsApp e Facebook, tipo, o que eu posso fazer, sabe? E outra, não vai fazer do mesmo jeito. Se eu tirar uma foto no Galaxy S8 e mandar pelo WhatsApp, ela vai ficar muito mais bonita do que se eu tirasse no Galaxy J3. Porra, isso é importante, gente. Cara, você quer... essas coisas. Opa, e a tela, cara? Cabe muito mais informação, cabe muito mais mensagens de WhatsApp na tela do Galaxy S8, porque ela é mais alta. Você quer um exemplo? Ó, eu sou músico, né? Eu comecei a aprender violão, guitarra quando eu tinha 12 anos, que meu pai também é músico. E assim, até hoje, ainda mais aqui no Brasil, né? Que música também é um pouquinho igual eletrônico, né? Tudo super caro aqui no Brasil. Uma Gibson, que é meu sonho de consumo, custa $2.500, o modelo que eu quero, e aqui no Brasil custa quase 20 mil reais. Então assim, eu nunca vou ter essa Gibson comprando no Brasil, né? Até em dólares é meio caro pra quem converte. Mas... tem muita gente que às vezes está começando a tocar e é de uma família rica, vai lá e compra uma Gibson. Ou compra uma Fender Stratocaster, que são assim os instrumentos top de linha, né? E eu nunca tive condições de comprar um instrumento desse, né? Eu cresci aprendendo às vezes com violão Giannini, que meu pai tinha, né? Que é nacional e, enfim, bem questionável assim, a qualidade. É mais ou menos isso. Tem gente que compra porque sim, porque tem dinheiro. E a pessoa tá tocando, às vezes hoje você vê vídeo no YouTube de criança tocando Gibson, um modelo mó caro, e tipo, a criança ainda tá aprendendo. Você fala, porra, a criança ainda tá aprendendo e tá tocando esse instrumento. E eu que já toco há 20, sei lá quantos anos, ainda não tive oportunidade de ter esse instrumento, né? Então, esse é o mundo que a gente vive, cara. Não tem muito o que falar, né? O exemplo que eu dei, a minha resposta a esse comentário foi que não é porque eu uso o carro só pra ir de casa ao trabalho todos os dias que eu deveria comprar um Honda Fit em vez de um BMW Série 7. Se eu tivesse dinheiro pra comprar o BMW Série 7, nesse caso, né? Porque custa 700 pau esse negócio. Assim como tem gente que toca muito mais do que eu e não deve ter o equipamento que eu tenho, sabe? Então, isso é triste, mas é assim que funciona. E o último comentário é do Gentil Neto, ele é empresário de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, pessoal do Tecnoblog, sou leitor do site e escuto os podcasts conforme o tempo me permite. Ouvindo o esclarecimento do Mobilon no podcast 68... Ai, você incluiu essa... Por quê? Vai dar treta, vamos lá. Você acha que o pessoal vai ficar... Não, vamos continuar. Vamos. Eu tô aqui pra ver sangue, eu não tô aqui pra ficar agradando as pessoas. Vamos lá. Ouvindo o esclarecimento do Mobilon no podcast 68... Eu tô aqui pra receber o processinho toda vez que o Riga tenta fazer sair sangue. Há cerca dos 10 anos do smartphone como conhecemos hoje, quando mesmo se desculpa por algo que disse com razão, senti vontade de escrever pela primeira vez. Olha aí. É com profunda falta de compreensão que percebo nesse meio de tecnologia em geral uma certa obrigação moral dos usuários Apple para com as outras marcas, seja em comentários, explanações ou reviews. Tendem sempre a achar que nossas convicções não provêm de isenção, mas sim de um endeusamento infundado da marca. Horas! Exclamação. Nossa! Como assim não são 10 anos do smartphone? O que era isso antes do iPhone ser apresentado em 2007? O mesmo ditou a tendência e moldou completamente o mercado. Não há com que se preocupar ao falar sobre isso. Não há por que se retratar com absolutamente nada. Sim, Steve Jobs e a Apple criaram e introduziram o smartphone como conhecemos, assim como fizeram com o iPad alguns anos depois. Ponto. Ponto final. Ok. Os usuários não Apple... Foi ponto. Ponto final. Então, a minha interpretação tá muito boa. Vou tá fazer ótimo. Curso de teatro aqui. Os usuários não Apple precisam entender e aceitar que muitas vezes a experiência Apple é de fato superior e que essa... Vai dar treta. E que essa convicção é genuína, ainda que seja apegada em meros detalhes de uso. Eu, por exemplo, tentei usar Android e não consegui. Mesmo as pequenas coisas me faziam desgostar do sistema, como pressionar para apagar uma mensagem do WhatsApp ao invés de deslizar. Ajustes confusos e obscuros, muitas subpastas, subfunções,
travamentos e muitas voltas para realizar coisas simples. O iOS é um sistema muito mais fluido, intuitivo e prático de usar. Não tem comparação e não deveria ser errado defender isso. Recentemente, o Mac Magazine postou uma matéria sobre um usuário que voltou do S8 para o iPhone 7 Plus e a mesma está batendo recordes de comentários. Ah, lógico, né? Com pessoas indignadas com o fato do autor ter preferido a experiência do iPhone. Deveria, então, o Mac Magazine postar uma retratação? Ou os demais usuários deveriam aprender e respeitar um ponto de vista genuíno, sem taxá-lo de fanboy? Fica a reflexão. Abraços. Rapaz, olha... Eu gostei de ler esse e-mail. Cara, que desabafo que ele deu aqui, né? Tem que pagar os royalties pro Riga aí pra ter feito essa super interpretação aí. Mas, cara, assim, eu me desculpei porque... Vamos lá. Tecnicamente, não foi o primeiro smartphone. Tecnicamente. O termo já existia, acho que desde 99, 98, por aí. Só que o que o mercado chamava de smartphone naquela época não era muito smart, sabe? Era meio feature phone, tinha acesso à internet, mas não de verdade, né? Porque não tinha um browser de verdade. Enfim, o iPhone mudou tudo, com certeza. Mas ele introduziu o conceito de smartphone como conhecemos hoje, né? Então é bom focar nisso, como conhecemos. E eu acho que em algum momento no episódio eu devo ter falado que o iPhone introduziu o conceito do smartphone e eu acabei deixando de lado esse como conhecemos. Mas o como conhecemos estava no título, estava no texto, estava na introdução do episódio, enfim. É que o pessoal realmente tem problema com isso, né? Essa rixa de Android e iOS é complicado. O fato é que a iOS é melhor, eu queria ter um Galaxy S8 com iOS e com isso, vamos lá pra pauta que já deu, né? Bora lá. Vamos lá, galera. Por onde a gente começa essa bagunça aqui? O Tassi está lá em Cupertino, participou do evento, conheceu o campus nave espacial da Apple, inaugurou o anfiteatro Steve Jobs. Conta aí, Tassi. Acho que começa por aí, é mais legal, né? A experiência de estar aí. Olha, para quem acompanha a tecnologia há tanto tempo, ainda assim tem dias em que a gente se surpreende, a vibe é diferente. E foi o que aconteceu aqui em Cupertino, no lançamento do iPhone 8 e do iPhone X. Inclusive, ressalto aqui que, embora seja X no nome, o pessoal da Apple disse que é iPhone 10 que se fala, o iPhone X em inglês. Igual era o OS 10, né? Isso, igual o macOS 10. Que ninguém falava o OS 10 aqui no Brasil, era sempre o OS X. Tudo bem. Vamos ver com o iPhone, né, que é mais popular. E deu pra perceber no meio dos colegas jornalistas um burburinho, uma vibe diferente, como eu falei, porque, primeiro, a inauguração do Teatro Steve Jobs. E aí, logo que o evento começou, a transmissão começou ao vivo pro site da Apple, eles pediram pra gente que tava lá dentro fechar o notebook, apagar a tela do celular para durante 2 minutos ouvir uma frase que o Steve Jobs gravou, falando do futuro e do propósito da Apple. E aquilo, no início do keynote, já marcou qual seria a pegada da Apple durante toda aquela apresentação. E foi bem assim mesmo. Deu para ver que eles estão melhorando algumas coisas e ao mesmo tempo tentando trazer inovação de fato para outros produtos, e aqui principalmente falando do iPhone X. Eu vi jornalista gringo fazendo review até das poltronas do anfiteatro. Elas eram perfeitamente bem encaixadas e tinha espaço pro seu braço e para suas pernas. Elas custam milhares de dólares, né? É lógico que era ironia, né? Mas é que assim, no anfiteatro Steve Jobs, você tinha que ter uma atenção redobrada nos detalhes, né? E você sabe que quando eu finalmente pude colocar público que eu tava vindo pra San José e depois pra Cupertino, muita gente me mandou mensagem, mandou reply no Twitter pedindo pra fazer um review, não do produto, não do Apple Watch ou da Apple TV também, que já tava ali na cara do gol, mas sim do Teatro Steve Jobs. O que tem ali de diferente, qual é a aura desse espaço dentro da Apple, pedindo um monte de foto com os detalhes da construção, da arquitetura. O pessoal estava muito empolgado para ver como tá esse teatro. Vamos começar por aí. Cada poltrona do Steve Jobs Theater custa $14 mil. Vale a pena?
Entendo. Prós e contras, diz aí. E eram 1.000 cadeiras, que eram 1.000 convidados, pelo menos foi o que me falaram. O ponto mais importante dos assentos lá é o seguinte, eles colocaram assentos confortáveis, com um espaço bom, e também tinha tomada do lado, porque às vezes não tem outros eventos e tal, e lá no Teatro do Jobs, em todas as poltronas tem tomada do lado, que foi ótimo, porque, né, correr o risco de ficar sem bateria não dá. O Wi-Fi, olha só, detalhe, o Wi-Fi não caiu em momento nenhum. Isso é possível? Geralmente em eventos de tecnologia, o Wi-Fi cai, ali logo no começo e no final, e dessa vez correu tudo muito bem. E outra curiosidade é que no ônibus fornecido pela Apple para ir do hotel lá para o Apple Park, já estava pegando o Apple Wi-Fi. Eu não sei qual foi a magia que eles fizeram, mas saindo do ônibus, entrando no teatro, depois indo para a loja e para o centro de visitantes e depois voltando para o hotel, em todos os momentos continua funcionando com a mesma conexão, com o mesmo SSID, e isso eu achei bastante interessante, bem comum inclusive, e não caiu em momento nenhum, que foi ótimo para subir foto, vídeo, fazer Facebook Live, enfim, deu para fazer tudo. A estrutura ali montada realmente está de parabéns, a Apple mandou bem nessa. Será que eles usam AirPort da Apple dentro do campus? Vai ser o AirPort Extreme, sei lá. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. Bom, o evento é o evento de 10 anos de iPhone, né? O iPhone, a gente já até fez um episódio sobre isso, que é o iPhone que... o telefone que mudou o smartphone, é o telefone que apresentou o smartphone como conhecemos hoje. Antes disso eram feature phones, enfim, apesar de já existir esse nome smartphone, né? Então é óbvio que tinha um significado especial, que era o filhinho queridinho do Steve Jobs. E aí, né, toda essa construção emocional aí do pianinho na abertura, com a fala gravada do Steve Jobs, o Tim Cook falando sobre o Steve Jobs, a filosofia do Jobs, as fotos do Jobs aparecendo atrás no painel do primeiro iPhone e tal. Você percebe que realmente eles fizeram um evento para, desde o começo, tentar pegar no emocional aí, pelo menos da galera que acompanha a tecnologia, que entende o significado, né, de tudo isso. Mas hoje não estamos aqui para julgar essa construção, né, toda essa coisa cinematográfica. Nós estamos aqui para julgar os lançamentos, falar dos aparelhos, das novidades. Vamos começar falando rapidamente do Apple Watch. Tem algumas novidades, tem uma versão nova. Não fugiu muito do que a gente já sabia, né? Uma versão LTE, que você consegue agora conectar com a sua rede de celular. E utilizando o mesmo número, dá para deixar o seu smartphone em casa e sair para correr, para nadar, enfim, utilizando só o Apple Watch. Para mim, a novidade mais interessante do Apple Watch foi o direcionamento que a Apple deu na parte de saúde do relógio, né? Eles sempre venderam muito o Apple Watch como dispositivo de saúde, de esportes e tudo mais, mas apesar dos sensores estarem lá, eles ainda não utilizavam eles para esse fim. Eu tô falando das notificações que ele dá agora quando ele identifica que tem alguma coisa esquisita acontecendo com o seu batimento cardíaco, né? Então, por exemplo, seu coração começa a bater mais rápido e o relógio percebe que você não está praticando uma atividade física, correndo, sei lá. É óbvio que é um comportamento estranho, né? Então ele te dá uma notificação, né, falando, cuidado, sei lá, você tá tendo um ataque cardíaco. E ele chama a polícia automaticamente, pelo menos? O SAMU. E tem também a questão da arritmia, né? Como ele fica agora monitorando o tempo todo, ele vai fazendo registros e consegue te notificar também caso o seu coração esteja batendo de forma estranha. Eu acho isso muito legal, isso ficou muito legal pra mim, porque eu já passei por períodos na vida, assim, eu sou muito jovem, né, pra ter problema de coração, mas enfim, apesar, né? Eu já tive períodos, assim, de muito estresse, que eu acho que muita gente passa, às vezes, a faculdade tá muito conturbada, o trabalho tá muita pressão, que me dava umas coisas, às vezes, umas batidas diferentes e tal, e eu nunca sabia o que era aquilo. Eu cheguei até me consultar num cardiologista uma vez, e aí ele fala que você tem que ir lá, colocar o aparelho, ficar 24 horas com o aparelho e tal. E aí acontece que às vezes você passa 24 horas com o aparelho, monitorando o seu batimento cardíaco, e não acontece nada nessas 24 horas, né? Então, eu acho que é legal a gente chegar num ponto onde você tá com um dispositivo
que você já usaria todos os dias, um dispositivo que está ali sempre com você, e esse dispositivo começar a ter funções direcionadas para a saúde, né? Ter uma utilidade realmente para aquilo e não só de ser bonitinho, de falar que você praticou atividade física, enfim. Olha, o que eu observo disso aí é o seguinte. Primeiro que o Apple Watch já fazia um belo papel de companheiro para atividades físicas, para fitness, além de ter a questão do estilo, da moda e tal, mas o fitness sempre foi uma pegada muito importante dele. Inclusive não sei no que mais eles podem inovar e inventar nessa seara, porque já está tudo muito bem fechadinho, o pacote está completo. Na verdade eu acho que tem problemas ainda, porque ele não é muito preciso, né? Geralmente a reclamação que eu mais ouço de gente que pratica atividade física é que o pessoal prefere comprar modelos da Garmin ou de outras marcas mais especializadas. Até o Riga tem um, ele pode falar melhor, né? Porque a precisão do Apple Watch não chega perto até porque, desses caras. Por exemplo, esses relógios GPS mais feitos especificamente para isso, como basicamente qualquer Garmin ou mesmo a TomTom, que tá fazendo relógios nesse estilo, eles têm sensores mais bem preparados para, por exemplo, um aumento repentino no número de batimentos cardíacos, porque quando você dá um tiro, por exemplo, corre, esses batimentos cardíacos eles sobem muito rápido. E um sensor de batimentos cardíacos convencional, mais barato, por exemplo, ele não consegue registrar isso muito bem. Ele vai pensar que o gráfico, quando você vê, né, de batimentos cardíacos, ele não sobe do jeito que ele deveria subir. Ele demora mais, ou ele sobe demais de uma vez só, quando não é tudo aquilo, por exemplo. Então, essas marcas acabam sendo mais especializadas nisso, né? Se você for ver, inclusive, as maiores fabricantes de wearables, todas elas focam bastante nessa questão fitness, não necessariamente em saúde, como a Apple tá fazendo com notificação de, sei lá, arritmia cardíaca. Mas, por exemplo, a maior fabricante de wearable hoje é a Xiaomi, que tá vendendo Mi Band pra caramba. Por isso que ela tá com em número de unidades, assim, tipo, é muito difícil competir. Aí depois vem lá a Apple, depois a Fitbit, que já foi a maior e é uma empresa, né, Fitbit. Então, é uma empresa também focada em fitness, aí depois vem Samsung e depois vem Garmin. Então, e Samsung também, né, tem o Gear Fit, que eles vão lançar um novo na semana que vem. Eles têm o Gear S13, que também tá muito focado em esporte. Então, parece que assim, wearable, smartwatch, smartband, no geral, ele é útil pra isso, né? Ele é útil pra saúde, ele é útil pra fitness, porque, sabe, é o nicho que os wearables encontraram. E a Apple parece que entendeu isso. Além da questão do estilo. Além da questão do estilo. E para uma coisa que eu não consigo usar relógio smart é para notificação. Eu sempre coloco em modo não perturbe, porque aquilo o dia inteiro vibrando, apitando. No início eu achei que seria útil, mas agora, depois de ter testado alguns modelos, de ter contato aí com os principais do mercado, eu não consigo deixar no modo de notificações normal, com barulho, com vibração, porque é tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, mas quando resolverem essa questão com inteligência artificial, aí sim pode ser uma boa para quem quer se manter informado, enfim, para receber o que é mais importante. Eu acho que vai ser muito difícil conseguir chegar nesse ponto, porque a gente vai cair naquela coisa, por exemplo, de Facebook, né, do algoritmo selecionar o que é mais interessante para você, ou do Netflix selecionar qual próxima série é interessante para você assistir. É óbvio que essa área de inteligência artificial está só começando, né? Aprendizagem de máquina, os algoritmos devem melhorar bastante nos próximos anos, mas eu acho difícil encontrar uma lógica em saber qual notificação deve mostrar para o usuário, porque é uma coisa muito subjetiva, assim, é uma coisa muito do seu momento ali. Às vezes você está querendo se concentrar e você não quer ser notificado. E ninguém também quer ter que ficar gerenciando a notificação do tipo, peraí, para de me falar, ou pode falar de novo. Ou o que eu devo notificar, o que eu não devo notificar, é o WhatsApp, mas daí alguém começa a encher o saco no WhatsApp, entendeu? Você tem que gerenciar, é difícil. Ele pode aprender também, o usuário pode indicar o que é mais importante para ele. Sei lá, às vezes eu tô numa cobertura, aqui, a cobertura do iPhone, e aí começou a chegar um monte de pergunta via WhatsApp, e eu queria ter a possibilidade de avisar pro Apple Watch, olha só me notifica quando chegar a mensagem no grupo do trabalho, mas não tem como fazer isso, e poderia ter. Mas aí não seria IA, né? Seria você gerenciando que pare de me notificar, notifique só esse grupo. No final das contas... Não é bem uma IA, né? Todos os smartwatches que eu testei, eu preferia ir até no relógio que eu tô usando hoje, até no Pebble que eu usava antes desse. O que eu fazia?
eu desativava o sistema de notificações, porque era, assim, é muito complicado ficar gerenciando. Por exemplo, o WhatsApp também não permite gerenciamento mais individual, então, por exemplo, eu quero receber notificações de uma determinada pessoa, mas não de outra, e não tem como fazer isso no WhatsApp, enfim. Mas uma coisa, de qualquer forma, uma coisa que eu gostei no Apple Watch Series 3 é que tem uma versão agora com celular. E eu sempre gostei da ideia de, principalmente nesse nicho de esportes, de ter um relógio mais independente do celular. Por exemplo, eu só tenho um Garmin porque eu não quero correr com um smartphone, sei lá, no braço, com aquelas armbands, ou na cintura, com aquelas coisas estranhas que a gente coloca, tipo uma pochete na cintura. Então, no braço, é claro que se eu tenho um relógio que ele já se conecta à minha operadora, e eu posso, sei lá, qualquer coisa, se eu estiver no meio da rua, preciso receber uma chamada, por exemplo, tudo bem, o relógio faz isso, e ótimo, melhor ainda, né? Porque, por exemplo, nem o Pebble, nem o Garmin, nem o Gear S3, tem uma versão LTE lá fora, mas não no Brasil, tinham isso, né? Eram muito dependentes do celular pra fazer qualquer coisa. Se não tiver celular, não tem conexão. E sem conexão, muitas coisas ficam limitadas, né? Sim, e funciona com fone Bluetooth também, né? Pelo menos eles mostraram o exemplo do AirPods, falou que tem um chip W2, se eu não me engano o nome do chip, que conecta, né? Tem a tecnologia lá com Beats agora também, que você pode conectar fácil no Bluetooth e tal. E isso também ajudaria no caso de você poder ouvir música por streaming. O site da Apple diz que em breve estará disponível para você ouvir o streaming do Apple Music. Não sei se é tudo, se é Spotify também, mas já é uma opção para quem usa. Acho que assim, com certeza a Apple faz muito isso, né? Na primeira versão, eles restringem lá, sei lá, a Siri só conversa com alguma coisa da Apple, depois abre pra terceiro. NFC só funciona com alguma coisa da Apple, depois abre pra... E, tipo, deve acontecer a mesma coisa. Você pode não suportar Spotify hoje, vai suportar numa próxima atualização, enfim. Mas, isso é muito legal. Porque o que a gente tem hoje são relógios que ou você coloca um arquivo lá de MP3 direto no relógio por USB, que é uma coisa meio absurda em 2017. Agora o Apple Music, ele tem uma biblioteca muito boa, não é o Spotify com as minhas playlists, mas, sabe, já é uma coisa. Inclusive a quantidade de canções aumentou, né, de 30 para 40 milhões. Eu lembro que eles martelavam o número de 30, agora são 40. E um outro detalhe que uma representante da Apple me passou lá durante o evento é que essa integração do Apple Watch Série 3 com os AirPods e whatever Bluetooth que a pessoa usar, vai ter o streaming das músicas, mas também vai ter a opção de fazer o download pro relógio inteligente, desde que seja de até 2 GB, que é o espaço que tem ali dentro. Agora, eu não sei como vai ser o gerenciamento disso. Se você vai lá e vai escolher as músicas que você quer baixar, que nem no celular, né, a playlist do Spotify no celular, ou se ele vai fazer isso de maneira inteligente, meio como se fosse um cache. Sim, verdade. Vai tirando um pouquinho de músicas e colocando outras. Quer dizer, basicamente eles lançaram um iPod Shuffle de pulso, né, se eles fizerem isso. Sim, verdade. Seria legal também se tivesse suporte ao aplicativo de podcasts, né? Pelo menos o da Apple já é um início. Você não precisa sair com o celular. Eu me imaginei muito na academia usando isso, né? Relógio eu tô sempre no pulso. E ainda mais se eu tivesse um Apple Watch Series 3, Series 3? Eu ia Série 3, Series 3. Isso, obrigado. Série 3. Eu ia querer estar com ele na academia, né? Pra monitorar batimento e tal. E ficar com um iPhone no bolso incomoda, que às vezes você vai fazer um exercício... saco, né? Você levanta a perna, ele cai do bolso, enfim, é muito ruim. Ou então tá correndo, fica aquele negócio balançando pra lá e pra cá, o pessoal nem sabe o que tá balançando ali, o negócio, louco. Dependendo do bolso, sabe? Calça de basquete. Tínhamos um Jared Leto aqui. Procurem no Google se você não entendeu a referência. E aí, com isso, você não precisa mais levar o celular pra academia, o que facilita, inclusive, na questão da distração. Porque tá lá com o celular na sua frente, às vezes correndo na esteira, e começa a dar uma olhadinha no YouTube aqui, uma notificação ali. Acaba evitando também isso. Então, eu também achei legal por esse aspecto. Isso tem que dar pros chatos da academia, né? Que a academia já tá lotada, o cara senta lá no aparelho e fica no celular navegando na internet. Dá um Apple Watch pra todo mundo. Bom, pra finalizar o Apple Watch aqui, então... acho que a última coisa que vale citar é que ele tem o barômetro e altímetro. Isso é legal porque o relógio ele era muito baseado nos movimentos para armazenar dados de exercícios, né? Então, para mim, por exemplo, já era uma coisa tipo assim, andar de bicicleta, beleza, o relógio ajuda. Correr, o relógio ajuda. Nadar, o relógio ajuda. Fazer academia,
não faz muita diferença, só monitora o batimento cardíaco, né? Então, adicionando esses sensores novos, você já começa a atender uma gama maior aí de esportes, né? Então, atende o público maior também. É uma pena que só funciona com iPhone. Óbvio que para a Apple faz todo sentido, mas aí quem quer essas funções novas e legais, só mesmo tendo iPhone. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. É claro que a Apple também apresentou algumas outras coisas muito importantes, como o Apple TV 4K, mas eu decidi que a gente não vai falar sobre essa coisa muito importante, e a gente vai pular direto, por exemplo, para os novos iPhones. A Apple apresentou lá muito do que a gente já tinha visto, sei lá, nos últimos meses, acho que desde o começo do ano, a gente tá vendo um design, assim, com uma tela que domina a frente, mas o primeiro iPhone que foi anunciado foi o iPhone 8 e depois o iPhone 8 Plus, que, assim, eu falei em algum lugar que o iPhone 7 era tipo um iPhone 6S S. E o iPhone 8, pra mim, virou um iPhone 6S SS. Porque, cara, ele tá com design de vidro, ele tá com carregamento wireless, mas ele é a mesma coisa. Fiquei indignado. E assim, é a mesma coisa e eu não tenho dúvidas que vai vender pra caramba. Sim, isso como todos os anos. É impressionante lá do marketing da Apple. Bom, vamos lá, o iPhone 8, ele traz, acho que de mais notável, o chip novo, chip processador. A11 Bionic. Chip super poderoso, 6 núcleos, 4 núcleos com mais eficiência energética, 2 núcleos de alta performance, e o sistema é configurado de um jeito que ele consegue ativar todos os núcleos de uma vez, se você precisar processar alguma coisa extremamente pesada. Isso é bom porque, primeiro, traz ganho de bateria, sem precisar necessariamente ter uma bateria maior. A gente ainda vai ver na prática, né, como isso vai funcionar. E traz um super ganho de performance por conta do ARKit. Então você consegue ter um processador ultra poderoso aí, né, para começar a trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual no iPhone. O que mais que tem de grande novidade pra gente destacar? True Tone, que veio do iPad, vidro na traseira, speaker estéreo, isso é legal. Mas tinha no 7 já também, então... Legal, super legal, porque, por exemplo, o S8 e o Note 8 não tem speaker estéreo, eu não sei porquê, tá mais do que na hora de colocar isso aqui, principalmente um dispositivo tão caro que tem uma tela infinita e tal, e foca em multimídia, então acho muito legal que tenha no iPhone 8 também. E não basta ser estéreo, viu, tem que ser aquele estéreo balanceado, que é o que a Sony faz com o Xperia X, o último aí, que foi anunciado lá na IFA, que é o estéreo balanceado, muito bem equalizado. A gente ainda precisa ver como é que o iPhone 8 vai ser em relação a isso. E parênteses rápido, True Tone eu acho muito legal. Tem no iPad Pro já, enfim, tem nos tablets da Apple, e assim, é uma coisa que ao longo do seu dia, você acaba nem prestando atenção nisso, mas se você está fazendo um teste, por exemplo, como que a gente faz de review, e aí acompanha a movimentação pelos cômodos da casa e como aquilo vai se comportando, realmente é muito interessante o cuidado que eles tiveram nos tablets e agora no celular de trazer isso, porque é o dia inteiro com o celular ali por perto, vendo o feed do Facebook, lendo matéria na internet, então precisa ter realmente essa preocupação com, no fim das contas, a ideia é que fique mais parecido com a variação de cor de uma folha de papel, dependendo da incidência de luz, se é artificial, se é natural, enfim, resumo da ópera é que eu gosto bastante do True Tone, achei bacana do iPad, tá chegando agora ao iPhone 8, achei isso positivo, embora muita gente vai deixar passar direto esse detalhe. O iPhone 8 continua sendo aquele smartphone apenas com uma câmera, ele não ganhou uma câmera adicional. Bem, é isso, né? É isso. Ah, não, e a recarga por indução, ou... Não esqueça desse detalhe. A recarga por indução já me deu aqui uma coisa que aconteceu comigo hoje aqui, que eu tuitei, né, que carregamento sem fio, porém precisa estar o aparelho em cima do dock. E o meu tweet entrou no Moments do Twitter e até agora tá muita gente retweetando, acho que já deu umas 300, 400 tweets, 800, 700 likes no tweet. E muita gente respondendo como se agora não tivesse mais o carregador com fio. Mas não, ainda tem o carregador com fio, né? Peraí, a Apple removeu o Lightning também? Pô, já tinha removido 3,5? Lightning é demais, né? E detalhe que o carregador vai ser vendido Sim. à parte. Imagina se eles tiram lá o Lightning e deixam sem carregador sem fio dentro do kit. Pô... Agora,
carregador sem fio, até onde eu sei, não permite recarga rápida, né? No Galaxy S8, no Galaxy Note 8, desde 2016, 2015, eu acho, a Samsung tem colocado recarga rápida nos Galaxies e não é tão rápido quanto recarga rápida com fio. Demora 2 horas e meia no caso do S8, por exemplo. Ah, tá. Com cabo demora 1h30, mas não é aquela coisa do tipo, acho que vocês lembram do LG G3, se eu não me engano, que foi um dos primeiros, assim, com recarga por indução, e demorava, 7 horas o negócio, assim. Não serve pra nada, né? Não serve pra nada. Agora realmente é uma tecnologia útil. Eu deixo o S8, deixava o S7 Edge também no carregador rápido. De certa forma, é prático, porque eu não preciso conectar o cabo ali, eu simplesmente, sei lá, tô atendendo uma ligação. Ah, legal, terminou a ligação. Eu deixo ali em cima e ele vai começar a carregar. Ele tá sempre carregado, no fim das contas. Acho ele tá que sempre essa é a carregado. Mas mesmo assim esquenta bastante. Assim, ele tá sempre quentinho. No inverno é muito bom. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, então e qualquer produto muito quentinho não é uma boa. O Taz mora no Rio de Janeiro, o Taz tá sempre quentinho, não precisa do iPhone. Achei ridículo o seu comentário. Seguindo aqui o baile, além disso, para ter a recarga sem fio, eles tiveram que colocar uma traseira de vidro. Olha, eu tô imaginando como é que não vai ser quando as pessoas começarem a deixar o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus caírem no chão e perceberem que aquilo é vidro e que vidro não é metal. Tem que ver a construção desse vidro, né? Acho que desde o iPhone 4 foi o primeiro que tinha traseira de vidro, né? Que deu muito problema. O Gorilla Glass evoluiu bastante, assim. Então, não sei se eles estão usando a última versão, mas já deve diminuir a estatística aí de traseiras quebradas, se for. Olha, o último celular com traseira de vidro que eu derrubei no chão fez um belo estrago. Um belo estrago. Que era bem caro também. Não é esse não, é outro. Vocês podem falar a marca do aparelho, tá, gente? Não, é de uma pequena fabricante taiwanesa que eu deixei cair no chão e, meu Deus, ficou completamente estilhaçado o pobre coitado do celular. Então tô curioso pra ver como é que vai ser isso, e seria até legal se a Apple divulgasse os preços de reparo, a tabela, para situações assim, porque a tendência é que aumente, vai. Agora que existe a traseira de vidro novamente, por causa da recarga por indução, eu não sei não, viu? Quero ver isso aí, quero testar. E sem contar também que muita gente vai colocar uma capinha, então... Mas se botar capinha não dá pra usar a recarga wireless. Cara, mas quantas pessoas você acha que tem um carregador por indução em casa? E quantas pessoas você acha que vão comprar depois desse anúncio? Eu acho que poucas, é caro. Quer dizer, eles se esforçaram bastante pra falar que o carregador segue o padrão internacional lá, que todo mundo usa. Só que, acho que meio que querendo dizer assim, né? Olha, você pode aproveitar o carregador que você já tem aí na sua casa. E se você não quiser comprar o carregador da Apple, que vai custar muito caro, você vai lá e compra o carregador da Bank ou de alguma outra marca aí mais popular. Da Samsung. Então... O curioso é que, por exemplo, eu não sei, a Apple promete, por exemplo, no carregador sem fio rápido, de 0 a 50% em meia hora. O que é um número bacana, né? De 0 a 50% em meia hora no carregamento sem fio, pô, legal. Mas, por exemplo, eu não sei se vai funcionar com o carregador da Samsung, que também tem tecnologia rápida, sabe? Então eu não sei se existe de fato uma conversação entre padrões de tecnologia de carregamento wireless rápido. Então ele falou que é o padrão que todo mundo usa, é o padrão QI. Qi. Não entendi por que Qi. Mas mesmo, por exemplo, o AirPower, que é aquele carregador wireless por indução que suporta iPhone, Apple Watch, AirPods, tudo junto, ele segue o mesmo padrão, só que, por exemplo, ele permite carregar 3 dispositivos ao mesmo tempo. E isso não é suportado oficialmente pelo padrão ainda. Então, sabe, é possível ser compatível com o padrão e ao mesmo tempo ter algumas coisas a mais. Tá, mas eu acho que esse negócio de carregar por indução, no caso de smartphones, é uma modinha que vai passar antes de ser adotada em massa, assim. Poxa, é uma modinha que eu tô usando há 2 anos. Fiquei chateado você agora. Você é privilegiado, né? Você recebeu o aparelho com o carregador. Poxa... Não. Você comprou. Uhum. Tá, mas dizendo assim, a massa, você acha que sua mãe, seu pai, seus irmãos, sei lá, vão sair comprando o carregador? Então, uma das coisas que a Apple consegue fazer muito bem, normalmente, salve Apple Maps, é
pegar tecnologias que já existem, não tão consolidadas, e consolidar. Então, por exemplo, eles fizeram um maior esforço para falar, agora você vai poder, por exemplo, encontrar pontos de recarga por indução em aeroportos, em cafés. E é muito provável que, de fato, a Apple faça esse bot lá, um carregador por indução, e as pessoas vão, nossa, isso é legal. Ok. E as pessoas vão acabar Na comprando, Starbucks sabe? aqui nos Estados Unidos já tem. Um monte delas Sim. tem já aquele espacinho lá, é só colocar. Não, eu acho que nesse caso sim, mas eu não acho que as pessoas vão sair comprando isso pra deixar pela casa. Lógico que vai ter o geek que vai fazer isso e tal, mas a massa, eu tô falando da massa. Você vai acabar usando o cabo que vem no smartphone. Vi um cara falando no Twitter que, tipo assim, a intenção de ter esse tipo de carregamento é pra você não precisar ficar levando o seu cabo pra todo canto. De um ponto de vista é legal, é como se fosse um padrão USB ali, qualquer um pode usar o cabo de qualquer um, né? Só que é por indução, você só coloca o aparelho. Você não tem essa de esquecer o cabo em casa. Então isso é legal, se tiver num café, se tiver, sei lá, em algum lugar assim mais hipster que você frequenta, né? Tipo Starbucks, beleza. Mas agora, de achar que as pessoas vão comprar pra deixar um na sala, um no quarto, um não sei da onde, Não. né? Eu não acho que as pessoas vão comprar vários também não carregadores. acho que vai ser uma adesão supermassiva, não. Mas ao mesmo tempo é uma nova opção e assim, é legal, é útil, funciona de uma maneira eficiente, vai ter aquele que permite vários dispositivos ao mesmo tempo. Daqui a pouco vão transformar isso em dock também, com certeza. Vai botar a caixa de som ali, aí você vai ouvir música enquanto tá carregando, carrega os seus AirPods. Assim, não vai ser para todo mundo. Mas num universo de 1 bilhão de iPhones que foram vendidos até hoje, imagina se 10% da base que ainda utiliza iPhone adotar isso aí, pô, já vai ser uma venda gigantesca. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. E o que vocês acharam daquele Portrait Lighting, aquele efeito que utiliza aí o processador, machine learning, não sei do que lá, para separar o assunto da foto, né? Tipo o rosto da pessoa do fundo, e ele consegue aplicar um efeito de iluminação para simular um estúdio de foto. Vocês curtiram isso? Pelo que eu vi lá, é muito promissor. Para quem curte ficar postando foto no Instagram, testando as várias combinações, e aí apaga o fundo, ou então destaca o seu rosto, enfim. Funcionou tudo muito bem lá durante o evento. Óbvio que em condições ideais de temperatura e pressão. Tem que ver na vida real como isso vai se comportar, e eu lembro que no começo do modo retrato houve muitos problemas. Mas assim, é uma possibilidade nova, eles estão se aproveitando do machine learning, da inteligência artificial para criar essas funções. Tá ficando super sofisticado e é mais uma coisa que assim, eu não acho que todo mundo que tem iPhone vai usar, mas quem souber usar bem vai aproveitar bastante essa nova função e os resultados são muito interessantes. Então assim, eu gostei. Eu acho que eles deram uns exemplos não reais, vamos dizer. Porque a única foto que eu vi que era mais natural, assim, que eles tiraram de um cara na praia, se eu não me engano, que tinha uma luz do sol rachando a cuca dele, assim, de tão brilhante que tava, o efeito não ficou legal, ficou super artificial. Então eu imagino que, assim, no use case das pessoas, diariamente, aquele seja o exemplo mais correto, assim, pra gente comparar. Lógico que tem que esperar o recurso sair, não dá pra jogar com base nisso. Mas a sensação que eu fiquei a partir disso era que o efeito ficava meio forçado. É legal se você produzir um ambiente ali, sem precisar ser um ambiente profissional, né, mas sem ser um ambiente também muito porco, tipo o sol estralando na testa, né, mas... É um beta, né? A própria Apple diz que é beta, então a gente... É meio que não reclamem, vai melhorar, assim. E esse é um que eu achei que tem um potencial grande de dar ruim, porque dependendo de como você configura, o efeito de luz pode gerar a impressão de que a pele está mais clara. E a gente sabe de toda aquela questão que vira e mexe aparece na mídia de um modelo negro teve a pele tratada via Photoshop e acabou tendo um efeito de embranquecimento, por assim dizer. Então isso eu achei até corajoso da Apple, fazer lá as demonstrações todas com modelos negros e sabendo que isso pode levar a esse viés. Não sei como é que vai ser quando sair, mas eu achei assim perigoso. Talvez tenha sido proposital, né? Já pra mostrar que não vai ter esse problema. Mas assim como o modo retrato, é um recurso legal porque ele tenta trazer um aspecto mais... uma
um trabalho mais profissional para qualquer amador, né? Por exemplo, tirei uma foto com o modo retrato do Galaxy Note 8 e desfoquei o fundo. Para um olho mais treinado de fotógrafo, não tá perfeito, sabe? Sabe que aquilo ali foi por software, não é um bokeh que você faz com uma lente realmente boa de uma DSLR. Mas para todas as pessoas normais desse país, deste mundo, é uma foto incrivelmente sensacional, absurdamente espetacular para um celular, né? Então, quando a Apple, por exemplo, traz um modo retrato, quando a Apple traz uma iluminação de retrato para um celular que vai ser adotado massivamente em algum momento no futuro, talvez não por $1.000, mas em algum momento no futuro, é muito legal, sabe? Dá uma qualidade maior para as coisas, sem necessariamente ficar focando em, temos um sensor que pega mais luz, sabe? And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. Bom, vamos aproveitar, deixa então já citar aqui o iPhone X, que eu errei, iPhone X. iPhone 10. 10. Que a gente estava esperando aí uma inovação da Apple, né? Um aparelho que realmente mudasse tudo. E chegou finalmente um iPhone diferente, com bordas menores, com a tela ocupando quase a frente inteira do aparelho, né? Tem só uma tarjinha da câmera. Bom, não vou ficar descrevendo, porque se você está ouvindo o Tecnocast, você com certeza já deve ter visto os milhões de mockups que saíram. O que ele traz de novo em relação ao iPhone 8? Tem que citar, acho que é principalmente o Face ID, né? Que é o recurso que também já estava nos rumores, que você consegue destravar a tela utilizando só o seu rosto. Você aperta o botão lá, o celular já identifica o seu rosto e consegue destravar. Bom, isso levantou várias questões, né? Principalmente de segurança, porque acho que os primeiros Galaxies lá que tinham esse recurso, o pessoal estava destravando às vezes com foto da pessoa e não necessariamente com o rosto da pessoa. A Apple implementou sensores no aparelho, então ele consegue detectar profundidade e com isso ele vai ter uma precisão maior. Eles se preocuparam muito em falar sobre isso, a questão da segurança. O Tim Cook deu exemplo que com o Touch ID, as chances de dar ruim, né, de alguém destravar ali seu Touch ID era de 1 em 50 mil, e com o Face ID a chance é de 1 em 1 milhão. Exceto se você tiver um irmão gêmeo. Aí que tá. E antes dele falar da questão do irmão gêmeo, ele falou que eles fizeram os testes até com máscaras, com profissionais que faziam máscaras, pediram para os caras modularem as máscaras, né, com o rosto dos donos dos iPhones, e não funcionou. Mas aí ele vem e fala que tem uma chance de funcionar quando você tem um irmão gêmeo, e eu não entendi isso. Se um profissional que faz uma máscara perfeita do seu rosto não funciona, por que o irmão gêmeo funciona? Vai depender do nível também da gemialidade, eu acho. Gemialidade. Sei lá como é que fala isso aí. Porque nem mesmo os gêmeos, que são muito parecidos, né, eles são exatamente assim. Tem diferenças, por exemplo, na distância entre os olhos, no formato da boca, por exemplo, ou do nariz. Então... As pintas também ajudam nisso, sim, dependendo da idade, as rugas. Mas ele garante que, por exemplo, detalhes não vão interferir, né? O seu óculos, ou se você deixar crescer a barba, ou se você tiver chapéu, cabelo na cara, ou cabelo para trás. Bom, eles garantiram que, né, tem uma segurança grande aí nessa tecnologia e, enfim, eu quero esperar para ver realmente como é que vai funcionar, porque até na demonstração lá no palco, acho que foi o Phil Schiller, né, que foi fazer a demonstração e, tipo, não funcionou. 2 vezes seguidas não destravou a tela, o Face ID falhou. Falando em Phil Schiller, depois lá do evento, na plenária, encontrei o Phil Schiller andando pelas demonstrações. E aí eu pedi uma foto com ele. E aí ele liberou, tá? O cara super gente boa. E aí eu puxei um Galaxy Note 8 do meu bolso. Meu Deus do céu. E assim, eu apertei aqueles 2 toques no botão lateral pra habilitar a câmera e entrou na câmera principal. E aí eu tava tentando mudar de selfie, e em vez de ir pra de selfie, tava habilitando os efeitos lá, 3D, as máscaras da Samsung. Aí levou um tempo e o cara esperando. E aí eu coloquei lá no modo selfie e tal, fui tirar foto. Aí eu bati 2 fotos. Aí de repente ele olhou pro celular assim, falou: que telefone é esse? E na sequência falou: sai daqui, saiu andando. Mas assim, de maneira muito simpática e divertida. E eu acabei batendo uma foto com ele, mas o cara, tipo, o que você tá fazendo aqui com um Galaxy? Sai daqui, cara. Phil Schiller é muito engraçado. Sobre o desbloqueio por reconhecimento facial,
O que eu achei interessante lá é, primeiro, a questão lá dos não sei quantos mil pontos que ele detecta no seu rosto, utiliza infravermelho, ou seja, pode ser que você esteja com a luz apagada e ainda assim vai funcionar. É diferente daquele reconhecimento facial do Windows Hello, que não utiliza infravermelho, depende só da câmera e aí tem que estar iluminado. E a implementação lá na hora de usar é muito legal. Você tem a tela de desbloqueio do celular, né, com as notificações e tudo, e fica um cadeadinho fechado ali. E quando você aponta para o seu rosto, aquele cadeado abre. Não é que o celular automaticamente vai para a tela inicial, isso não acontece. Mas a animação de desbloquear o cadeado já mostra que está liberado e que você pode acessar as informações todas. Isso é configurável no iOS, né? Com o próprio Touch ID você também consegue habilitar ele para ir para a tela inicial quando você já dá o desbloqueio, ou apenas para desbloquear a tela de notificações. E isso é importante, é uma atualização do iOS, chegou com o 10 e agora tem novidades no 11 que serão muito úteis com o Face ID. Não sei se a Apple planejou isso desde o comecinho lá, deve ter planejado, né? Na questão do Face ID, mas assim, as notificações, existe uma API nova agora para as notificações. Você pode utilizar o Face ID para mostrar que sim, sou eu que estou olhando para o meu smartphone, então pode exibir as minhas notificações. Então, se o iPhone perceber que não é você que está olhando para ele, ele não te mostra o conteúdo das notificações. E isso é um dos recursos bacanas aí que se apresentam com a chegada do Face ID. Essa possibilidade do celular te identificar, do iPhone te identificar, sem você precisar apertar um botão, colocar o seu dedo e tal. E a partir daí já decidir se ele te mostra ou não o conteúdo das suas notificações. É mais privacidade para quem usa. E no Android tem aquela opção lá de configurar se vai mostrar o conteúdo ou não, mas você decide, pronto, vai ser aquilo para tudo. No caso da Apple fica mais esperto, você vai ver quando estiver lá olhando efetivamente para o celular, isso é legal. E só voltando um ponto aqui em relação à tela de desbloqueio, eu achei muito corajoso da parte deles não ter nenhuma animação, nenhum detalhe ali que mostre a câmera de infravermelho apontando para os seus olhos. Que é uma coisa que tem no Galaxy S8, tem no Note 8, tinha no Note 7 e que, primeiro de tudo, tem um efeito meio de, sabe o capacete do Iron Man com aqueles efeitos especiais na frente dos olhos, enfim, dá aquela impressão, mas eu acho muito brega a maneira como isso foi feito no Note 8. Eu acho esquisito também. Ajuda a guiar o usuário, ele colocar os olhos ali encaixados no local dos sensores, quando é necessário, quando não está exatamente perfeito a posição dos olhos, mas a Apple colocou isso de lado, foco na experiência do usuário, interface simples, e assim, para ser simples tem que funcionar muito bem, porque senão vai dar problema. A gente ainda precisa ver como isso vai se comportar em condições normais, com luz do sol, que é o principal problema para quem tem um S8 ou um Note 8 também, né, futuramente. A luz do sol atrapalha muito, em muitos casos eu não consigo desbloquear por causa da luz do sol, ou de alguma iluminação que está batendo na lente dos óculos, e o reflexo disso é quando está olhando para o celular. Então, assim, acho que eles fizeram uma aposta alta. Tem uma diferença, né, que o Note, ele identifica a sua retina. E o iPhone, ele identifica o seu rosto. Então, não tem esse problema, por exemplo, do óculos estar na frente, ou se a luz do sol bater no aparelho e der aquele efeito de clarear o fundo e o assunto ficar escuro, por exemplo, você virar um borrão, ele pode ativar simplesmente o infravermelho e, a partir do infravermelho, pegar o formato do seu rosto, né? Eu acho que, pra mim, o principal problema desse lance de desbloquear com o rosto é de você ter que prestar atenção no aparelho, né? Tipo, se eu tô aqui sentado, às vezes eu não tô olhando pro celular, mas eu só coloco a digital ali, desbloqueio, e às vezes já adianto um passo de alguma coisa que eu quero fazer. Ou se eu tô em algum lugar que não dá, não sei, enfim, já tem várias vezes que eu uso sem precisar olhar no smartphone, né? Mas pelo que eu vi ali, ele não precisa estar milimetricamente centralizado na sua frente, no ângulo de 90 graus do seu rosto para conseguir ler. Às vezes em cima da mesa, aí você puxa um pouquinho ele, inclina ele um pouquinho, ele já mostrava lá o cadeado aberto, indicando que estava desbloqueado, que tinha te reconhecido. Então, assim, a promessa é boa. Não é o mesmo que tá longe pra caramba do seu rosto, você coloca lá o dedo e libera via impressão digital.
Mas assim, também, como é que a gente tá usando os nossos celulares, né? Não, mas Porque... é que até eu imagino, por exemplo, pra você pagar uma coisa com Apple Pay, né? O Touch ID você só coloca seu digital. E isso é bem legal. Muito mais simples. Né? Agora, você vai encostar o celular na maquininha, você tem que meio que tombar o celular pra ele ver você também. Sei lá. Tem essas mudanças aí no uso. E sem falar também que você tem que estar com o olho aberto pra ele ver que você tá acordado, né? Porque se você estiver dormindo, não dá pra sua namorada ciumenta ir lá e apontar pra você e ler suas mensagens, né? Você precisa estar com... Não, isso é fato. Vai doer. Inclusive, essa foi uma das perguntas. Eu acompanhei todos os comentários no post de anúncio dos novos iPhones. E, assim, eu separei aqui 5 perguntas, casos de uso do Face ID. Então, por exemplo, se você estiver dormindo e sua esposa pega seu celular e põe pra desbloquear sua cara, o Mobilon já respondeu. Não vai desbloquear. Porque... Sua esposa ou esposo? Não vai desbloquear porque você precisa estar com os olhos abertos. E se tiver no escuro, não tem problema porque a câmera é infravermelho e, né, vai desbloquear. Só você precisa estar com os olhos abertos, não pode estar dormindo. Ele só desbloqueia com o rosto todo ou pode ser parcial? Então, né, tem que ter o rosto todo, né? Porque senão, tipo, eu quero que o Face ID desbloqueie só com o meu nariz, porque meu nariz é único. Não, acho que não tem como fazer isso. Pode ser só metade do rosto? Vou tirar metade aqui. E tem um componente nesse corte do iPhone 10 que tem um negócio chamado emissor, né? E aí tem um cara que perguntou, então quer dizer que se eu ligar o celular de madrugada e for desbloquear a tela, uma luz vai ligar na minha cara? E tem uma ilustração no site da Apple que é tipo um feixe de luz iluminando a cara de uma pessoa. Aquilo é muito esquisito, né? Mas é IR, né? É IR, não, você não vai conseguir ver. Então, não. Mas de qualquer forma, se você vai desbloquear seu aparelho, supõe-se que você quer desbloquear ele com a tela ligada. Então, de qualquer forma, vai ter uma luz na sua cara, né? Pra que você quer desbloquear o smartphone? Você quer olhar a tela, né? Então vai ter que acender de alguma hora. Exatamente. Então, eu acho que, pelo que a Apple falou, é porque a Apple sempre tem um jeito muito bom de apresentar as coisas, né? Tudo funciona muito bem e muitas vezes as coisas realmente funcionam muito bem e muito melhor do que as implementações que a gente viu. E, né, S8, Note 8, Android desde o 4. alguma coisa tem reconhecimento facial. Só que, vamos ser sinceros, nunca funcionou direito. Quando você coloca um recurso, por exemplo, no próprio S8, a Samsung colocou lá o leitor de digitais, o reconhecimento facial e o leitor de íris. Quando você coloca reconhecimento facial, aparece uma mensagem na sua tela dizendo: essa tecnologia pode ser menos segura do que as outras. É terrível. E de fato, por que as pessoas não vão usar? Porque se é inseguro, então pra que, né? Vamos usar uma coisa que é... Pra que tá ali? Pra que tá ali? Vamos usar uma coisa que é segura. E a Apple tá apostando todas as fichas nisso, tanto que tiraram o Touch ID, né? Sem falar que o anúncio que eles fizeram e tal, toda a narrativa deles vai no sentido de que o seu celular te reconhece. Eles não dizem que é a biometria e que é na comunicação deles que vai ter infravermelho e whatever, né, os detalhes técnicos. Eles dizem o celular te reconhece, ele tá o tempo todo olhando para você e sabe quando você está ali precisando dele. Então isso é muito mais eficiente do que, de novo, citando o pessoal lá da Samsung, falar que tem um leitor de íris cuja biometria tem 300 vezes menos falsos positivos do que a impressão digital. Não, uma mensagem simples e que acaba pegando as pessoas. A verdade é essa. As pessoas acabam se interessando por causa disso. Tem que funcionar sem muito esforço, né? Em inglês, eles utilizam a palavra friction, que eu acho muito legal para tecnologia, que fricção em português, não sei se não é muito usado aqui, né? Mas dando a entender assim, tem que ser uma coisa que funciona de forma fluida. Você não pode ter que se esforçar demais para fazer o negócio funcionar. Por exemplo, se o Touch ID falhar porque seu dedo tá meio úmido, assim, sei lá, de suor, ele falha, né? Então, a parte de reconhecimento facial, a partir do momento que você tem que levantar o aparelho ou apontar a câmera para sua cara, ele tem que funcionar de uma forma que seja natural, sem que você tenha que perceber que você tá fazendo aquele movimento. Transparente, né? Talvez seja isso. E, assim... Se fizer essa tarefa bem, aí vai ser um game changing, porque você tem, por exemplo, muitos aplicativos hoje em dia que o pessoal habilita o Touch ID no aplicativo, sei lá, corretora, banco, e-mail, o pessoal habilita o Touch ID dentro do iOS depois que a tela já está desbloqueada. Justamente por isso, às vezes o seu celular está desbloqueado na mão de alguém, numa festa, sei lá, me empresta sua câmera, né? E aí, sei lá, o pessoal entra no Facebook e posta merda, enfim, né? Então tem vários usos, assim, que as pessoas se interessam por ter essa segunda camada de segurança em certos aplicativos. E na própria App Store, quando você vai comprar alguma coisa, ela pede a confirmação, se não da senha da sua digital. Então é legal você ter um recurso
do porte do Face ID funcionando bem, porque chega num ponto onde ele tá vendo a sua cara constantemente. É como se o seu dedo estivesse no Touch ID o tempo todo. E na hora que você clicar para comprar alguma coisa, ele não precisa dar o pop-up na sua cara e falar, peraí, confirma que é você, confirma que você quer comprar. Porque ele já tá vendo que é você. Né? Então, funcionando bem, ele elimina a fricção aí. Fica mais fácil até de utilizar o sistema. Tanto que no S8, a Samsung fez algumas modificações e, por exemplo, no gerenciador de senhas, que chama Samsung Pass, ele armazena a sua senha e no caso dos novos celulares que tem leitor de íris, você consegue autorizar, fazer login automaticamente com a sua íris. E acaba sendo mais prático do que, sei lá, levar o dedo lá pro sensor de impressões digitais, principalmente no caso do S8 e no Note 8, que é uma posição ridícula lá atrás, lá em cima também, né? E, assim, eu acesso, sei lá, algum site qualquer que precisa fazer login no navegador. E como o celular já tá apontado pra minha cara, né? Eu tô olhando pro celular, ele já preenche automaticamente, porque ele sabe que sou eu. Então, de fato, é uma tecnologia que, quando ela funciona, ela pode ser melhor que um leitor de impressões digitais. Mas, se ela, assim, por exemplo, no caso do leitor de íris para desbloquear o aparelho, quando eu tô andando, aquilo não funciona direito. E um leitor de impressões digitais funcionaria. Então... Nem no Note 8, Riga? Não. O pessoal comentou que... Comigo tem funcionado. O pessoal comentou que, aparentemente, no Note 8 o leitor de íris tá melhor, tá mais rápido, mas eu, sinceramente, não notei isso, não. Então, ó, deixa eu te falar uma coisa. Andando é um exemplo de uma coisa que eu preferiria ter o Touch ID. Com certeza. Você tá, por exemplo, no metrô de São Paulo, o Tá já foi roubado, ó lá, igual eu, né, Tá? Vocês me zoaram pra caramba porque eu falava disso. De tirar o celular do bolso, passar alguém de bike e levar embora. Foi exatamente isso, um absurdo. Então, uma coisa tipo assim, às vezes só quer ver uma notificação, você coloca o dedo na calça, no bolso, tá, gente? Desbloqueia. E aí você só puxa um pouquinho do celular e você já lê a notificação, você não precisa nem tirar do bolso. Com o Face ID eu precisaria, logicamente, tirar ele inteiro do bolso, apontar ali num certo ângulo, pelo menos pra ele ver meu rosto, pra eu ver e depois colocar de volta no bolso. Tá, mas aí é um problema da Apple ou é um problema do Brasil? Não. Isso é fácil de resolver. Basta gastar $400 no Apple Watch Series 3 e você terá sua notificação no seu pulso. Você não precisa tirar o celular. Aí o ladrão vai roubar o celular e o Apple Watch. Vai levar o conjunto completo. Tá vendo? Tem essas coisinhas aí. Eu preferiria ter os dois. Eu prefiro ter os dois. Mas, felizmente, não deu dessa vez. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. E aí falam, né, daquela história de que vai ter leitor de impressões digitais diretamente na tela, que a tecnologia já existe. Bom, quem acreditava nisso deu com os burros na água, porque aí teria, assim, Touch ID diretamente na tela, sem precisar de um botão dedicado a isso, a fazer essa leitura, e também o Face ID. Aí acabou se lascando quem acreditava nisso. E aí o outro ponto que eu queria colocar é o fim do botão Home. Finalmente, a Apple apresentou uma interface que não depende mais de um botão físico para voltar para a tela inicial, para intercalar aplicativos. O que vocês acharam dessa novidade? Eu não vou falar corajoso, porque é um modelo mais caro que provavelmente vai ter um volume muito menor de vendas, mas quando a gente passa para uma interface de gestos, que não tem um botão ali, ó, clique aqui para ir para a tela inicial, como era um botão home, sabe? Para um produto de massa, é mais complicado fazer isso. Assim, para geek que acompanha o Tecnoblog, vai lá, instala uma ROM que tira toda a barra virtual do Android, não deixa nada na tela e o cara só controla por gestos. Mas para um produto vir com isso por padrão, tipo, para acessar a tela inicial, para voltar para home, é só você deslizar o dedo para cima e soltar. Para ir pro multitarefa, desliza até o meio e para. Tá, mas, sabe, não é uma coisa tão intuitiva para quem tá usando, sei lá, pela primeira vez. É uma coisa que você tem que se adaptar, né? E com o iPhone que tem um botão físico, é óbvio ali, sabe? É intuitivo. Tipo, é óbvio. Clica ali, pressiona o botão que vai funcionar. É que para usar uma tela touchscreen também não era intuitivo até o Steve Jobs trazer lá o iPhone com aquela história toda que a gente já conhece. Será que não é o caso aqui? Porque tem os trackpads. E aí os trackpads da Apple, entre outros tantos, já tem alguns gestos lá. Você precisa aprender a usar, mas depois que você aprende é muito mais prático fazer aquilo. Ou então a Touch Bar, que tem algumas configurações mudam dependendo do que você está apertando e do gesto que você faz. E assim, também leva tempo para você aprender. Mas depois vira praticamente natural. É como se aquilo sempre estivesse ali. Vira natural, mas é aquela questão. Por exemplo, uma pessoa que não acompanha tecnologia, vai lá, comprou o iPhone 10.
10, ela liga pela primeira vez. Talvez, eu não sei, não existe iPhone 10 pra comprar agora, né? Então ninguém está ligando e fazendo unboxing pra ver como que é a primeira tela ali, mas provavelmente vai ter um mini tutorial pra usar aquilo ali. Provavelmente, assim que faz pra ir pra home, assim que faz pra ir pro multitarefa. E assim, eu sou da ideia de que se precisa ter um mini tutorial, não é intuitivo. Então, vamos simplificar. Existe a geração Snapchat. É verdade. Okay. Esse é a melhor comparação. Quando a gente fala Não dá pra usar aquele troço. Tela sensível a toque, quando você fala da introdução da tela sensível a toque, ela sempre foi muito intuitiva, porque ela tinha ali as funções muito claras na tela. O botão para você voltar era uma setinha de back, enfim, não era uma função escondida atrás de um swipe, de um slide, né? E a melhor comparação que a gente tem hoje é o Snapchat, que os tiozãos aí da tecnologia, no caso nós, temos dificuldade porque tem um monte de coisa escondida em todo canto e a única forma de descobrir é arrastando. Não tem uma seta, uma sinalização, né? Então eu acho que essa seria a melhor comparação. Talvez para a geração Snapchat seja natural. Tem uma barrinha ali embaixo que indica, né, a função e, bom, o pessoal aprende fácil ali pra gente também. Mas realmente, se eu desse um iPhone desses na mão dos meus pais, por exemplo, que é o que eu sempre uso aqui de massa, de comparação, né, de uso, eles ficariam perdidos, não saberiam o que fazer. Tem a curva de aprendizado, é natural. Mas eu achei muito interessante um celular, até a Apple, né, o Tim Cook, se não me engano, o Schiller, falou que desde o primeiro iPhone eles queriam um telefone que fosse praticamente só a tela, ali, uma janela para aplicativos e para a internet e tal. E aí você tem lá os gestos que, no fim das contas, ativam funções e não ocupam o espaço da tela, dando mais espaço para ler conteúdo, para acessar Facebook, para ler também porcaria. Mas enfim, tem mais espaço para essas coisas que são o que realmente importa. Então você tá lá, puxa do canto superior direito para baixo, são as notificações, do canto superior esquerdo para baixo, eu não lembro exatamente agora o que é o painel de controle, eu acho. Assim, eu acho que muito rapidamente isso fica intuitivo, as pessoas vão perceber. Eu não consegui usar o botão, né, entre aspas, o botão Home, o substituto do botão Home lá durante o evento da Apple, que é um dos mais importantes para voltar, para intercalar os aplicativos e tal. Mas assim, de toda forma, eu tô bem curioso para ver como é que isso vai ser no dia a dia. É uma pegada diferente do que nós estamos acostumados. Virou laboratório. Eu acho que o iPhone X, iPhone 10, virou o laboratório da Apple agora, né? Do iOS, pelo menos, de ver a reação das pessoas, de saber como que elas estão usando, se estão se adaptando. Mas eu, como nerd, como geek, eu gostei bastante da fluidez do sistema com esse comportamento novo, né? Sem um botão de home, você fazendo tudo no swipe. Na demonstração parece legal, né? Tem que ver aí no uso diário. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. Bom, mas é isso. Esses foram os novos iPhones e eu tenho que dizer que eu tô, assim, um pouco frustrado com esses lançamentos. Não frustrado no sentido de, a gente já sabia o que ia ser lançado, o que ia ser apresentado. Até porque, pelos teasers, eu achei que o iPhone novo, o iPhone 8 ou 10, seria a versão com a tela inteira, né? Só nas últimas semanas que revelaram aí mais rumores e a gente viu que seria, provavelmente, o iPhone 8 seria só um pequeno upgrade, né? O 6S SS. Mas vamos lá, tem dois pontos assim que me incomodaram bastante nesses lançamentos. Primeiro de tudo é que eles, se seguindo a lógica dos iPhones, esse iPhone deveria ser o 7S. Né? A gente aceita que tenha um nome diferente, contanto que seja, primeiro, uma grande atualização, ou segundo, uma versão de aniversário. A versão de aniversário está lá, e a versão que recebeu a mudança de nome para o 8 não recebeu uma grande atualização. Acho que a grande atualização foi apenas o super processador deles lá, mas e a tela a parte de vidro atrás, né? Mas mesmo assim, a atualização de processador é uma coisa que... Acho que o 3GS, todo mundo chamava de 3GS ou S de Speed, né? Speed, tinha várias comparações. Olha como o Angry Birds abre muito mais rápido no 3GS do que no 3G. E sempre teve essas atualizações internas de hardware nas versões S, né? E as atualizações de design ficavam para a nova geração. Então, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. E não foi o que aconteceu exatamente agora, né?
Eles deram uma atualização de design similar ao que aconteceu do 6S pro 7, né? Que foi uma mudancinha aqui e ali, mas ainda é basicamente o mesmo telefone, mesmo tamanho de tela. Basicamente só pra tornar as cases incompatíveis, né? E, enfim, foi isso, assim. Vou ser bem sincero com vocês, eu tô com uma sensação meio de que a Apple passou a perna na gente com esse lançamento do iPhone X, iPhone X. Ué, por quê? Vou tentar explicar. Por exemplo, a Samsung, quando lançou a linha 8, S8, a sensação que eu tive foi que ela deu tudo de si ali naquele aparelho e a melhor tecnologia que ela tinha na tela, na câmera, enfim, no hardware, e tanto que todo mundo amou. E ela fez isso por um motivo simples, é o flagship da marca. Depois ela veio e lançou o Note 8, que não tem quase tanta novidade assim com relação ao S8, não tem nada muito melhor ali no Note 8, o hardware é basicamente o mesmo, pequeno upgrade de RAM, a tela ligeiramente diferente, canto quadrado, e a canetinha. Câmera dupla? Câmera dupla, tá, ok. Mas não justifica os quase 200, 300 dólares a mais, certo? E a Apple, ela fez o contrário, ela colocou toda a inovação dela no iPhone X, e ela parece que deu uma segurada na mão no iPhone 8 para ter essa diferenciação maior de um aparelho para o outro. O problema é que a gente está acostumado, ou estava acostumado numa antiga Apple, a ter sempre a inovação nos novos iPhones. E hoje em dia o foco parece que está tão em aumentar a margem de lucro do aparelho, que já é muito lucrativo, que eles colocaram a inovação toda no aparelho numa categoria acima. Tipo, pegaram o iPhone, que já era o flagship, e falaram assim, não, vamos segurar ele aqui um pouquinho, só faz pequenos upgrades, e agora vamos lançar uma nova categoria, realmente com as nossas últimas tecnologias e o que está saindo fresquinho do laboratório agora, mas a gente vai cobrar mais caro por isso, né? Então, essa é a sensação que eu tô tendo com esses novos iPhones. Parece que, comparando com a linha S, não vale a pena. É porque, ok, eu concordo totalmente, mas eu tô com essa sensação desde o 6. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que eu prefiro aparelhos menores, né? E quando a Apple lançou o 6 Plus com uma bateria finalmente decente, foi tipo, isso tinha que estar no 6 também. Por que quem prefere tela menor não pode ter uma bateria decente? E aí depois no 7 ela colocou, no 6S, acho que ela colocou mais RAM também, então melhorava o multitarefa. Aí no 7, o que ela fez? Beleza, precisamos aumentar a capacidade de armazenamento, né? Não lembro se foi agora no 6S ou no 7. Precisamos aumentar a capacidade de armazenamento. Legal, né? A gente tem 16, 32 e 64. Vamos aumentar. Beleza. Vamos lançar então de 16, 64 e 128, que é uma forma de aumentar a margem de lucro dela, porque todo mundo vai pro modelo do meio, que sempre foi 100 dólares mais caro. E agora no iPhone 8, ok, ela fez de novo, mas, sabe, eu meio que já esperava isso, sabe? Mas tem uma diferença, né? Porque, tá bom, o iPhone, a versão Plus do iPhone, ela entrega pequenas mudanças, mas a tecnologia ainda é a mesma. A experiência de uso é a mesma. Tá bom, você tem um pouquinho mais de RAM, você tem um pouquinho mais de bateria, porque o case é maior e comporta uma bateria maior. Mas a experiência de uso ainda é a mesma. É o mesmo iOS, é o mesmo tamanho de tela, é o mesmo formato de tela. Tem o Touch ID, enfim, a mesma tecnologia que tem um, tem no outro. Né? Então parece que é simplesmente, eu aceito pagar um pouquinho a mais pra ter uma coisinha a mais. Vai ver, é isso mesmo, ué. E com a versão 10, é completamente diferente. Que ele é muito mais caro, né? Não só porque é mais caro, mas porque ele traz realmente as últimas inovações da Apple. Então é quase que assim, você pensa o seguinte, então se eu quiser ter tudo isso, ou eu pago $1.000, ou agora eu vou ter que esperar alguns anos até isso chegar na linha normal de iPhones, né? E o que me incomoda nisso é que o iPhone costumava ser a escolha cega da maioria das pessoas que procuravam lá um flagship, porque você tinha a certeza de que você teria a melhor experiência do mercado, com certeza naquele aparelho. Né? Pode não ser o melhor aparelho em tudo, mas no conjunto ali, né, de todos os recursos, de software, de hardware, você tinha a garantia de que aquele dinheiro que você está gastando nele é a melhor experiência de mercado naquele momento. E nesse momento não é mais. E não é que não é mais dentro da Apple, não é mais no mercado. A linha de flagships da Samsung agora se diferencia demais da linha de flagships da Apple. E se você quiser bater o flagship da Samsung, você vai ter que pagar $1.000 dentro do universo super Apple. Flagship, né? Você vai ter que comprar um flagship premium aí, sei lá, como que eles vão chamar isso. O iPhone 8 vai ser uma espécie de prêmio de consolação. Porque as inovações, de fato,
inovações dentro do universo da Apple, não no mercado, porque isso tudo que eles apresentaram hoje a gente já viu em um e outro. Enfim, no universo da Apple, o iPhone X ele tem as principais inovações. E aí, com isso, o 8 é meio que um iPhone SE Plus, porque ele tem uma carcaça antiga, tem um visual antigo, tem um processador mais novo. Nossa, não, é verdade. O iPhone 8 é o iPhone SE 2. Sensacional essa nomenclatura. Não precisa mais de 6S e SS. SE2. Observando a imagem do final do evento, que eles mostram todos os iPhones que estão à venda, né? Então você tem o SE por 349, o 6S 449, o 7 549, o 8 inclusive aumentou o preço. Exatamente. Né? Era 649 esse negócio, agora tá 699. E mais, eles aumentaram aquela distância no próximo modelo, porque era $100 a mais se aumenta o armazenamento. Agora é 150. Olha então aí. é 699, não é 799, é 849. Então, cara, tá muito caro. E aí o iPhone X, que é o quinto aparelho da marca. Então, observando essa imagem, a sensação que se tem é, você tem o aparelho de entrada, que é o SE, você tem o aparelho quase intermediário, que é o 6S, você tem o intermediário, que é o 7, você tem o intermediário premium, que é o 8, e agora você tem o flagship, que é o iPhone X. Apple is the new Motorola, então, pelo que você está descrevendo aí, com tantas opções para várias faixas de preço. Mas para ricos. Para ricos todos. Agora, um ponto que eu quero acrescentar é o seguinte, a gente está vendo os preços completos, né, de desbloqueado, enfim, o preço cheio. Só que em diversas análises que eu li aqui em jornais americanos e pensando na realidade americana, que é para onde esses preços são pensados, as pessoas não estão pagando preço cheio, elas estão fazendo por meio de installments, que seria o equivalente às nossas parcelas com a operadora ou com a própria Apple. E aí o preço de $1.000 fica diluído muitas vezes em 20, 24 meses. Então, embora seja caro, e embora salte aos olhos $999 por um celular, isso sem contar impostos, né, que são pagos à parte depois, mas o efeito das coisas parceladas, que no Brasil é tão popular, está chegando aqui para o mercado americano para smartphones. E pode ser que faça sentido e o iPhone X seja super popular por causa disso, porque as pessoas vão diluir esse pagamento em muitas e muitas e muitas parcelas. E aí a inovação, as tendências e novidades que a Apple está trazendo nesse modelo passam a ser mais acessíveis para um público amplo, por assim dizer. Aí o cara vai focar no iPhone X e se realmente não tiver condições de pagar lá os $40, $50 por mês, aí ele passa para o iPhone 8 ou iPhone 8 Plus, que vai ser $25, $30. Então, esses preços são para o mercado americano. E aqui está tendo essa mudança mais recente na forma como os americanos compram celulares. Às vezes até fazem leasing e depois de tanto tempo eles trocam por outro modelo. Eu acho que eles levaram isso em consideração na hora de fazer a precificação desse produto novo. Tá caro, assusta, mas assim, as pessoas vão pagar para ter as últimas novidades. Agora, no Brasil, meu amigo... Inclusive, antes no mercado americano, a gente tinha aqueles preços com contrato de operadora, né? Então, direto aparecia, enfim, veículos grandes desinformados falando o iPhone nos Estados Unidos custa $200, sendo que era aquele preço com contrato de 24 meses e tal. E hoje em dia não tem mais isso. Então, os Estados Unidos aprenderam como é ser brasileiro. Então, por exemplo, você pode escolher pagar $999 no iPhone X ou você paga $41 por 24 meses. Eles aprenderam finalmente o que é parcelar um iPhone 24 vezes. E aí no Brasil, quando chegar por 5 mil e tantos reais, 6 mil reais vai ser visto como um produto, sei lá, selo ostentação, produto de luxo, não vai ser para qualquer bolso, mas de novo, com certeza vai ter gente parcelando em muitas vezes para ter as novidades do iPhone X. Eu ainda acho que a Apple tem ótimos aparelhos, tem novidades bem legais nesses lançamentos. Nesse lançamento, iPhone X, né, o outro nem tanto, mas pra mim fica essa sensação, sabe, que a Apple meio que segurou o freio ali por alguns anos, ano a ano apresentava menos novidades, a gente estava acostumado a ir assistir o evento da Apple empolgado, porque vai ter alguma tecnologia nova que vai alterar o mercado todo, e de repente o que a gente tá vendo são pequenos upgrades com coisas nada inovadoras, até o iPhone X, se você for ver, né, a tela infinita da Samsung é muito mais legal do que o jeito que a Apple implementou, a Apple não conseguiu implementar de uma forma tão legal como a Samsung fez. Então, eu só acho que assim, os produtos são legais, mas
Primeiro que eles estão cobrando muito mais do que vale, né, no mercado. Tá, isso é Apple, mas parece que tá pior. E segundo que, porra, fica a sensação de que você tá de Brincation with me, né, cara? Porque, olha... Eles deram um migué bonito com esse negócio de iPhone 10 e iPhone 8, é verdade. Agora, isso da inovação e de esperar algo revolucionário, vamos combinar que a gente já tem essa conversa faz uns 2 ou 3 anos. As pessoas vão acompanhar o evento da Apple... Mas é que agora concretizou, né? Agora concretizou. Nesse momento, o Tim Cook basicamente falou o seguinte, olha, então, lembra que a gente estava segurando os updates e tudo mais? É por causa disso. Agora o flagship é este aparelho aqui que custa $1.000. Você que está acostumado a pagar $650 para ter a melhor experiência do mercado... Não é mais, sinto muito, vai ter que desembolsar mais $350. É isso que me fode, cara. É tipo 50% de aumento de preço. Não é pouco, não. Pois é. É isso aí. Dá mais de 50%, né? Se você for somar. 649 mais $350, dá mais de 50%. Eu tenho uma bronca. Quero falar uma coisa, porque nos vazamentos todos que nós vimos aí, o telefone já dava para saber tudo sobre ele e tinha a promessa de bordas mínimas. Eu peguei o iPhone 10 em minhas mãos e eu não achei que ele tem bordas mínimas ainda. Ainda não está no mesmo nível do Galaxy S8 ou do Galaxy Note 8, que são, né, os parâmetros que a gente tem no mercado. Eu ainda achei que as bordas são ainda substanciais. Óbvio que não dá nem para comparar com o do iPhone 7, do iPhone 8, que aquilo é gigante para os padrões do mercado atualmente, mas eu esperava uma ergonomia um pouco melhor. Esperava que ele fosse mais enxuto em relação à proporção da tela, em relação à face do dispositivo. Enfim, foi uma coisa que me deixou um pouco chateado. Fiquei chateado de ver isso. A borda lateral não é a mesma? Porque a impressão que eu tive é que a borda lateral dele é a mesma. Do iPhone 7 ou do iPhone 8? Do iPhone 8 pro 10. Então, eu fiquei na dúvida, mas assim, certamente não é borda mínima, certamente não é o mesmo tipo de construção que tem no Galaxy S8, inclusive se a Apple quiser perseguir isso de ter uma tela que ocupe 100% da fronte do dispositivo, chegou a hora dela começar a pensar em fazer displays com as bordas curvadas, porque só a Samsung conseguiu fazer algo similar e com tecnologia que só os sul-coreanos têm. É a borda mínima que a Apple consegue fazer, né? É o mínimo da Apple. Em resumo, o iPhone 10 é o smartphone sem bordas com mais bordas que existe. Definição perfeita, não poderia fazer melhor. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple. Is if we keep us, us. Bom, então é isso, a gente vai chegando ao final aqui de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que vocês acharam desses lançamentos da Apple? Manda pra gente sua opinião, tecnocast@tecnoblog.net, ou você pode continuar essa conversa também pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga. Eu sou @Tassius, é THASSIUS, não vale colocar @Cássio, não vale colocar @Márcio, não vale colocar @Vanuso, porque não vai me encontrar. Mas se colocar Tassius, eu tô no Facebook, Twitter, enfim, vocês sabem como me encontrar. Se você curtiu esse programa, acho que deve ter gostado, que você chegou aqui no final, a não ser que você esteja dormindo, acorda aí. Acessa lá iTunes Store e dá 5 estrelinhas pro Tecnocast pra ajudar a divulgar, e também indica pra um amigo seu que ainda não conheça podcast ou que não conheça o Tecnocast. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos com outro episódio semana que vem, né, Riga? Semana que vem. É isso aí, até lá. Tchau, tchau. Tchau. Adiós. Não frustrado no sentido de coceirando o nariz. Temos erros. Ai, voltou. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.